Olá, ouvintes! Este é o podcast de Viagens Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido. Olá, ouvintes do podcast do Mari pelo Mundo. Eu estou aqui com a Mari, a Ana Paula e o Lucas. São muito bem-vindos ao nosso podcast para conversar, para contar para vocês sobre experiências que eles tiveram, parecidas e muito diferentes, provavelmente também, nos destinos Bali e Tailândia. Quero saber tudo, quero saber como foi a experiência, o que transformou, o que motivou a escolher o destino. Então, quando vocês me convidaram para fazer o podcast hoje, falar sobre Bali, eu estava aqui pensando, nossa, desde 2018 que eu fui, ou seja, vai fazer 3 anos e meio, e assim, eu não falo muito sobre isso, então já me deu uma nostalgia, assim, sabe? Já veio uma coisa muito gostosa. É, foram vários fatores, assim, na verdade. Eu comecei a fazer yoga e comecei a estudar coisas relacionadas ao hinduísmo, né? Então, assim, eu comecei a estudar outras filosofias, né? Porque o yoga também tem uma questão de filosofia de vida e tudo, e eu fiquei muito encantada, porque a relação que eles têm com o divino, né, é muito diferente da relação que a gente tem aqui, sabe? É uma coisa completamente ligada a rituais, principalmente é muito forte lá em Bali o cultivo de arroz, é muito tradicional, eles têm um sistema de irrigação lá que eles conversam com a natureza, assim, sabe? É uma tecnologia extremamente avançada para mim. E aí eu fiquei impressionada, assim, meus olhos começaram a brilhar. Eu falei, eu preciso ver. Eu tenho essa necessidade, né? Às vezes a gente lê, todo mundo fala ler é muito bom, mas eu sinto alguma coisa chama mesmo. E aí foi esse um dos motivos que eu ouvi muito falar sobre Bali. E a outra questão foi voltando sempre para esse novo modelo de se trabalhar, né? Agora que a gente é pós-pandemia, a questão do nomadismo digital, home office, tudo que a gente fala bastante aqui. Eu já tinha ouvido falar isso há muito tempo sobre Bali, sobre pessoas do mundo inteiro que iam em busca disso, em busca de ressignificar o dia a dia mesmo, né? Tá mais presente, viver, não só trabalhar. Não trabalhar para viver. E aí, nesse meio período, eu vi no Instagram, um Instagram que alguém marcou, essas coisas que a gente vê, era uma empresa que eles organizavam viagens assim, pessoas do mundo inteiro, uma empresa do exterior do mundo inteiro, alguns destinos específicos. E aí eles começaram a crescer, porque o nicho eram pessoas que estavam passando por alguma transformação na vida e queriam estar num ambiente com outras pessoas que estavam vivendo isso. E a proposta era muito legal, sabe? Era a gente ressignificar o trabalho em equipe. Então, imagina que louco, eu fui para Bali com 30 pessoas do mundo inteiro que eu não conhecia, a gente ficou na mesma vila, assim, sabe? E tinham todas as dinâmicas, o programa era baseado nisso, dinâmicas de cooperação, então já fiz o podcast dela já, né? Essa é a minha introdução. E por isso caí em Bali. Mas, Lucas, pode falar a sua experiência um pouco também. Bom, o meu, no caso, foi totalmente diferente, né? No outro podcast que a gente conversou, eu falei sobre minha experiência como au pair, trabalhei em navio, e depois de fazer 2 anos de intercâmbio, passaram muito rápido, né, esses 2 anos, e ao mesmo tempo que passou rápido, que eu vivi muita coisa, eu ainda não sabia o que eu queria fazer. E aí eu falei, eu junto um dinheiro, volto para o Brasil, né, me viro por um tempo lá, vejo o que acontece, ou eu faço uma viagem dos meus sonhos, assim. E como eu sou muito do mundo, assim, eu falei, não, eu quero fazer uma viagem, quero que seja uma coisa especial. E a família que eu morava falou, meu, Lucas, vai para Tailândia, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Quando a mãe, a Rochimon, que morava, falou, eu fiz isso quando eu era mais nova e foi uma viagem assim, incrível, eu tenho certeza que você vai gostar.
E aí, em vez de voltar para o Brasil, eu mandei todas as minhas coisas por navio para o Brasil e fui fazer um mochilão pela Tailândia, né? Depois desses 2 anos de intercâmbio, tinha ali um dinheirinho específico, porque na verdade eu passei 3 semanas lá e uma semana em Portugal. E aí assim, comecei aquele planejamento de viagem, de comprar livros, de ver os pontos turísticos, de começar a agendar hostel. Então, assim, eu queria realmente viver a experiência, eu queria viver a cultura. E fui sozinho, sem conhecer nada, sem conhecer ninguém, ali fazendo todo o meu planejamento. Então, assim, eu estava muito preocupado, assim, um dia eu tenho que fazer isso, eu tenho que ficar em tal lugar, né? Eu tinha todo aquele meu cronograma, porque até então eu não sabia, né, como seria essa viagem. E assim, foi uma viagem muito incrível. Eu vivi coisas assim que eu jamais imaginei que eu viveria. E foi uma experiência assim libertadora, assim, que até então eu passei por uma experiência lá que foi, na verdade, o meu despertar espiritual, e que foi algo que hoje me motiva muito, que foi uma coisa muito marcante, né? E que me fez acreditar que nada é por acaso, e é muito legal, e depois eu vou compartilhar isso com vocês. Tem muito forte essa questão de uma busca espiritual, né? É um lugar muito místico, assim, digamos. Então, todo mundo, acaba que todo mundo lá tem um pouco dessa vibe, né? Todo mundo tá muito aberto a falar. A gente entra em outra sintonia, assim. Você não sentiu isso? Então, para ser bem sincero, eu nunca acreditei muito, eu nunca fui muito ligado em espiritualidade, sempre fui muito mais de, tipo, viver, curtir, né? E na Tailândia, assim, eu sei que é um lugar de muita festa, um lugar de muita, de rico, muito de cultura, mas também de, assim, tem muitas pessoas que vêm de outros países, que vão lá para curtir, que vão lá para conhecer. Então, assim que eu cheguei, na minha primeira semana, eu fiquei em Bangkok, e aquela coisa, aquela loucura de festa, muita bebida, e gente, conhecer gente em hostel, e assim, e eu tava, tipo, no paraíso, assim, ainda mais porque lá é um país muito barato, né, a moeda de lá é bem desvalorizada nesse quesito, então se você vai com dólar, você faz coisas assim, tipo, sei lá, 1 hora de massagem por US$ 5, você fica em hostel por US$ 10, assim, então comparado com o estilo de vida dos Estados Unidos, é muito, muito barato você viver, ou você ter experiências por lá. Eu não sei como foi em Bali para você, mas pelo menos na Mesmo Tailândia aqui foi em São algo. Paulo, né? Esses valores, até para quem mora em São Paulo, pode ter uma experiência diferente indo para lá. Só uma pergunta, assim, a gente ouve muito falar que foram experiências diferentes e foi importante nessa parte da espiritualidade ou do reencontro consigo mesmo. E se uma pessoa... Mas vocês buscaram isso? Ou isso acontece naturalmente? Porque também a gente fica escutando e aí tem a expectativa de chegar lá e ter isso, e de repente não é tão assim, né? Então, como é que deu esse processo de realmente... Foram vários dias, ou é o contato com as pessoas? Explica, conta um pouquinho mais. Bom, vou contar a minha experiência, então. É claro que criou-se uma expectativa, né? Eu fui para lá, eu já imaginei, eu não acho, não todo dia fazendo yoga, todo dia, assim. E realmente Bali tem muito disso. A gente põe o Bud, então é muito mágico se transportar para lá. Igual o Luca falou assim, o dinheiro vale muito. Então a galera, primeiro, a gente chegava lá, era massagem todo dia. É surreal, assim. Todo mundo falava, nossa, isso é medicina. Então a gente já se conecta com uma tradição deles, que é a massagem, que é o toque, que é o cuidado com o corpo. Isso daí já é assim, sabe, um tempo para você parar para você e você trocar isso com as pessoas que estão com você, sabe? Nossa, eu fiz uma massagem, aquela troca é bobo, assim, se reunir depois e todo mundo falar sobre uma mesma experiência e como aquela experiência impactou. Então, assim, sabe, parece bobo, ai, foi lá fazer massagem, mas é muito maior do que isso. Então, foi uma ressignificação em todos os detalhes, sabe? Lá em Bali, por exemplo, eles têm todo dia, todo mundo faz uma oferenda nas portas, assim. Então, todo dia a cidade tá linda, tá decorada, sabe? Com flores, assim, cheiro. Então, você já chega lá e você já
Você fala, é isso. Bom, no meu caso, a minha experiência, né, esse meu despertar, quando eu decidi ir para a Tailândia, eu não fui com essa expectativa, porque eu sempre fui desapegado com esse tipo de coisa, sempre fui muito cético nisso. E eu fui para a Tailândia por ser um destino barato, por ter aqueles lugares paradisíacos, pelas festas, né? Então, para conhecer pessoas de lugares diferentes do mundo, para viver estar imergido ali numa cultura diferente. E nunca passou pela minha cabeça esse lado mais espiritual, esse lado mais de energia, porque até então eu nunca tive esse contato ou nunca quis abrir os olhos para isso, né? E aí quando começou, né, a experiência que eu tive, que foi bem marcante para mim, foi quando eu passei a primeira semana lá na Tailândia, em Bangkok, aquela coisa toda de festa, bebida, loucura. E aí depois eu peguei um outro destino, eu fui para Koh Samui, se eu não me engano, que é onde rola o Kopangan, que é onde rola a Full Moon Party, que é uma festa bem famosa na Tailândia. Se você for para a Tailândia e não for para uma Full Moon Party, você não foi para a Tailândia. Então eu fui para esse destino, que é aquela coisa de você pegar um trem e ficar 17 horas num trem e você dormir naqueles trens lá com cama e tudo mais. E aí eu fui para esse lugar, ansioso, né, por essa festa. E aí um dia eu estava na praia, uma praia linda, deserta, e eu tive uma crise de ansiedade, uma crise existencial, porque eu comecei a pensar no meu futuro, né? Eu falei assim, caramba, vivi 2 anos nos Estados Unidos, aprendi muita coisa, vivenciei muita coisa, agora eu tô aqui e eu não sei o que me espera, né? Então, assim, eu comecei a chorar desesperadamente, porque eu não sabia como seria quando eu voltasse para o Brasil, se eu ia ser feliz, se eu ia arranjar um emprego na área que eu gostava, se eu iria me adaptar e aquela coisa toda. E aí eu comecei a pensar em, tipo assim, e se meu dinheiro acabar aqui? Eu tô aqui sozinho, ninguém sabe onde eu tô, não conheço ninguém, será que eu tô aproveitando mesmo essa viagem? E eu comecei a ficar muito emotivo com aquilo, porque eu nunca tinha parado para pensar. Eu estava vivendo muito no automático, aquela coisa toda, e eu nunca tinha parado para pensar nisso. E aí, né, com essa sensação de querer me livrar desse sentimento, eu comecei a andar pela praia, e aí era meio que um entardecer, e eu vi uma mulher dançando para o sol, né? Tinha um barzinho assim tocando uma música meio chill out, e ela estava dançando ali para o sol. E eu comecei a olhar aquilo e eu achei tão bonita aquela cena, assim, e eu achei diferente, né? Eu nunca tinha visto aquilo. E junto com ela tinha um cara, meio que um guru, com cabelão grande, cheio de dread, cheio de colares e chocalhos, assim. E aí ele me viu aproximando e ele veio até mim e falou, olha, seja bem-vindo, como é seu nome? Eu falei, meu nome é Lucas. E eu falei, e você? Ele falou, meu nome é Mohamed. E aí ele falou, de onde você é? Eu falei, sou do Brasil, morei 2 anos fora, tô aqui aproveitando e tal. Eu falei, e você? Ele, sou de Israel. Aí eu falei, legal. Ele, bom, seja bem-vindo, fique à vontade, aproveite. E eu, tá bom. E aí ele foi embora. E nesse que ele foi embora, eu vi as pessoas vindo falar com ele, conversar com ele, abraçar ele. E aí uma intuição muito grande começou a falar comigo e falou assim, Lucas, esse cara tem alguma coisa para te dizer, vai atrás dele. E eu falava, e eu lutando contra aquilo. Eu falei, não, vou atrás dele, eu nem conheço o cara, ele nem me conhece. E aqui eu falava, vai atrás dele que ele tem alguma coisa para te dizer. E eu decidi ir, e aí eu cheguei nele e eu falei assim, olha, pode parecer estranho, eu sei que você não me conhece, eu não te conheço, mas eu sinto que você tem alguma coisa para me dizer. Ele pegou na minha mão e falou, Lucas, né? Eu falei, isso. Ele falou, Lucas, você é uma pessoa muito iluminada, tanto por fora quanto por dentro, e eu vejo muito isso em você. E o conselho que eu posso te dar é, pare de reclamar por coisas tão pequenas, pare de pensar tanto no amanhã, pare de reclamar de dinheiro ou da falta dele, ou do que o futuro te espera, e comece a dar valor ao agora. Olha o lugar que você está, olha a energia que você está, olha a oportunidade que você está vivendo, e nunca se esqueça que a vida é um presente a todo momento. E na hora que ele me falou isso, foi como se fosse um soco assim na minha cara, assim, um empurrão que eu precisava, porque eu comecei a olhar para os lados e prestar atenção nas crianças brincando, na natureza, em tudo aquilo.
E aí eu comecei a entender, eu falei assim, como uma pessoa que nunca me viu, sabia tudo que eu estava sentindo e disse tudo o que eu precisava ouvir naquele momento. E aí foi nessa que eu comecei a entender que nada é por acaso, que a gente atrai aquilo que a gente transmite. E eu comecei a dar valor ao momento, assim. Então, todo o planejamento que eu tinha de fazer isso, de fazer aquilo, eu larguei de mão. Eu falei assim, eu vou viver o hoje, eu vou fazer o que me der vontade. Se eu quiser ficar aqui mais um dia, mais 2 dias, depois eu vou definindo meu destino, sabe? Eu não vou me prender tanto a essas amarras. E foi meio que onde começou o meu despertar em dessas coisas. Foi na Tailândia. Aí, Lucas, eu fui iludida achando que ia viver um rolê igual ao seu, assim, nossa, ia aparecer um guru. É muito legal isso, né? Tipo, filme, assim, que louco. Uhum. E eu fui sem expectativa nenhuma e acabou acontecendo, mas eu acredito que foi porque precisava acontecer naquela hora e com a pessoa certa. E aí, depois que vocês voltaram, assim, o que até hoje, óbvio, né, tudo, mas assim, que vocês ainda lembram que está presente ali no dia a dia e os contatos que vocês fizeram, o que perdurou até hoje, qual é a expectativa, assim, de voltar, ou tem também um pensamento de não vai ser igual, não vai ser a mesma experiência, preciso ir para outros lugares? Quando eu voltei, assim, a galera ficou muito unida. Foi um momento que todo mundo se encontrou, um momento de vida e foi muito transformador, assim, para todo mundo. Então, a gente ficou um mês juntos, como eu falei, foi um grupo e todo mundo ficou super unido, todo mundo doido para vir para o Brasil, claramente para o carnaval, mas não rolou. E a gente, claro, com aquela sensação de que preciso voltar, quero voltar, é muito difícil, assim, tem viagens que realmente para a gente voltar ao normal, assim, é muito difícil, mas foi o que o Lucas falou também, eu vivi muito isso, sabe, eu achei que eu ia voltar para lá, ia revolucionar minha cabeça, que um raio ia cair, que um guru ia falar alguma coisa, e a lição foi simples, viva o que você tem, agradeça pelo que você tem, sabe, se eu tô em um lugar que eu, sei lá, eu tava batendo de frente, eu não queria, eu falei, não, voltei para o meu trabalho, olhei para o meu trabalho de uma maneira super diferente, então foi muito bonito poder voltar feliz, sabe? Não voltar naquela angústia, assim, nossa, preciso mudar tudo, preciso mudar. Eu voltei vivendo o meu dia a dia e, assim, convivendo com outras pessoas do mundo inteiro e você sai, às vezes, de uma perspectiva do Brasil, né? A gente vive aqui, convive aqui, então foi uma volta com uma outra perspectiva do que é o Brasil, né? O nosso país que é continental, a gente é um país gigante, enfim, então você acaba entendendo o mundo de uma maneira maior, né? O problema de outras pessoas da mesma idade, eu comecei a ver que todo mundo estava passando pelas mesmas coisas que eu. Sabe aquela coisa que você fala, é só no Brasil? Não, não é só no Brasil, assim, sabe? É no mundo, assim, algumas questões são globais. E o fato de conexões é muito engraçado, porque às vezes você fala assim, para ter uma conexão com alguém é algo que precisa durar muito tempo, assim, mas conexões que eu fiz com as pessoas lá, mesmo que fossem coisas de um dia só, uma noite, saindo e tal, eram conexões muito profundas que me marcaram mais de, tipo, de amigos que eu tenho há anos, que eu não vivi coisas que eu vivi uma noite com as pessoas lá, porque eu acho que estava todo mundo entregue, todo mundo disposto a conhecer, a saber um do outro, a viver ali aquele momento intensamente. E são pessoas e experiências que eu nunca vou esquecer, né? Então, acho que esse lance de conexão é muito real, principalmente quando você se permite a viver aquilo, né? Então, é muito legal. E voltar para o Brasil, né, me fez entender que todo mundo reclama, mas por que você voltou para o Brasil? Por que você não deu o jeito de ficar nos Estados Unidos? O Brasil é isso, o Brasil é aquilo. Só que ninguém vê que o problema não é o país, né? O problema eu voltar para o Brasil me fez entender que o problema não é o país que é ruim, porque tem problema em todos os lugares. O problema é que a gente acaba expandindo a nossa mente, a gente vê que a gente não pode se limitar a uma coisa só. Eu não me vejo morando num lugar só a vida inteira, fazendo uma coisa só, porque minha mente expandiu. Eu sei que eu posso muito mais, que o mundo é muito grande e para quem sonha grande, o mundo é pequeno, sabe? Então, para mim, esse é o meu objetivo de vida, né? Ter o máximo de oportunidades para conhecer outros lugares, para vivenciar outras culturas, e é nisso que eu acredito, assim, também.
E aí vocês buscam isso nos outros destinos? Ou é uma coisa assim? É que a gente gravou, lembra, Ana, quando a gente conversou sobre com o World Packers, né? E se a próxima viagem não tiver isso, ou na verdade isso a gente fica dentro da gente, que a gente acaba naturalmente tendo mais atenção para as coisas simples, para as mensagens que assim do universo, né? Não sei como dizer, mas a gente fica aberta a mais experiências. A cada pessoa significa a viagem de um jeito, claro, assim. Mas para mim foi muito claro ver que era uma ilusão, sabe? Eu preciso ir para outro lugar, eu preciso só lá, eu vou ser feliz, assim. É claro que, igual o Lucas falou, você vive uma outra realidade que em Bali me chama muita atenção, foi isso, assim. É, lá eles dão muita atenção para cultura, assim, arte está em todo lugar, é uma expressão do ser, sabe? Então, você fica muito mais em contato com a arte, uma arte natural, eles usam tudo que é um material natural. E muito louco, porque lá tem muita coisa, é um país tropical igual o Brasil, né? Então tem muita coisa que todo mundo pira lá, sabe? Você fala, nossa, isso daqui tem no Brasil, tipo assim, cara, nosso país é lindo, nosso país é maravilhoso, quanto potencial, assim. Foi isso que eu voltei para o Brasil, eu olho para o Brasil hoje, assim, coisas que antes sabe, bambu, aqui, hoje eu moro na frente de um bambuzal, hoje eu olho e lembro de Bali, assim, como que eles enfeitavam a cidade, como... Então, são nas pequenas coisas, assim, sabe? Muita, para mim é muito, eu ficava assim, se eu ficar fixa num pensamento que eu só vou ser feliz lá, que eu só vivi aquilo lá, eu vou estar negando a minha realidade, e isso não é a intenção, e principalmente a espiritualidade, igual o Lucas falou, é você viver o aqui e o agora, então, é isso, o que que eu posso fazer com isso, sabe? O que que eu posso fazer com tudo isso que eu voltei, e aí você busca ir montando o nosso quebra-cabeça, assim, então, eu acho que é isso, tá aberto a transformações, isso meio que vai guiando o seu caminho, sabe? Vai dando um direcionamento, ou pelo menos para mim, assim, às vezes você fica, eu não sei o que que eu quero, mas eu sei que eu tô indo num caminho que alimenta a minha alma, sabe? Eu sei que eu tô indo trocando com pessoas que estão entendendo isso, estão buscando isso, né? Pessoas que acreditam nisso, então é muito esperançoso, sabe? É muito esperançoso você é muito, como é que eu falo, contra o sistema, né? A gente está no momento que todo mundo fala mal, todo mundo critica, mas você vai numa bolha que, tipo, tá todo mundo assim, ó, uau, vamos tentar. Então, para mim, o resumo foi isso, assim, foi um lindo portal para mim, Bali. Eu também acredito muito nisso. Eu acho que me fez enxergar a vida de uma outra forma. E entender também que acreditar no meu processo, acreditar mais em mim, nas coisas que eu faço, né, e querer entender um pouco mais sobre esse tipo de energia, essas situações que eu passei, que não foi a primeira nem a última vez que aconteceu. E eu acho que você fica meio que... Você abre um portal, na verdade. Quando você se permite viver isso, você abre um portal que não vai ser fechado se você, né, se não se permitir a isso, e que você vai viver muita coisa legal, muita coisa bonita. Eu acho que quando você dá valor à simplicidade das coisas, eu acho que você atrai também coisas boas, pessoas boas na sua vida. Então, são essas lembranças que eu tenho e que vão sempre ficar assim no meu coração, independente do lugar que eu for, independente do que eu vier a fazer, né? Então, acho que as pessoas esperam muito coisas de volta, mas elas não se preocupam com o que elas fazem, né? Então, assim, eu faço sempre o bem, sem esperar nada em troca, porque eu sei que na hora certa, né, o universo manda, né, em dobro. Então, acho que isso é muito importante. Resumindo, jovens místicos, né? Exatamente. Me tornei quem eu mais temia. Eu me tornei o que eu mais temia. Nossa, essa é a minha frase ultimamente também. Pois é, Não, mas chegar em casa... é tão legal ter essa experiência ainda cedo na vida, né? Porque muita gente acaba tendo, depois de muitos anos, ou numa
numa viagem quase no final, assim, do caminho, e aí começa a ter isso, e é legal que vocês tiveram essa experiência logo, né, e podem levar para as próximas viagens e para a vida toda. E para quem está escutando, assim, no blog, na malhepelomundo.com.br, tem alguns posts da Ana, de Bali, que ela escreveu, mas tem pouca coisa da Tailândia, e aí eu queria saber um pouquinho dos dois, dicas práticas de viagem, mas para ter uma viagem diferente e estar aberto a isso tudo, o que é legal fazer na Tailândia, o que você gostou e recomenda, e o que a Ana gostou de Bali e recomenda também. E para a gente entender se realmente tem a ver Bali com Tailândia, e se faz sentido a gente ter juntado, mas é porque... Eu não sei muito, eu fiquei um dia só em Bangkok, que é completamente diferente de Bali. Assim, então eu não sei exatamente o que eles teriam mais em comum. Eu vi muitas diferenças, né? Até as religiões mesmo. O dia que eu fiquei em Bangkok, eu fui nos templos lá, eles são... É muito diferente o estilo de templo deles e de Bali. Eu acho que é uma viagem realmente para conhecer, né? Conhecer as diferentes culturas. Então lá tem uma variedade absurda, assim, de religiões e formas de você se conectar, sabe? E de Bali eu acho que assim, e Bali é uma ilha e tem muitas cidades e cada cidade é diferente da outra, sabe? Eu fiquei em uma que é o Bud, que ele tem mais essa galera que vai em busca, mas tem umas praias que só tem balada, sabe? Tem praias que são para casais, tem ilhas, então eu acho que sim, é um destino super que vale a pena, independente do que a pessoa quer buscar por lá, ela vai encontrar, sabe? Lá são muitas opções. Só que, diferente, acho que da Tailândia, Bali eu não sei, a questão de trânsito, tudo é muito diferente lá, né? É aquele mini caos, assim, nas cidades grandes. Então, eu acho que é isso. Para o viajante, pelo menos para mim, igual a gente sempre toca aqui na tela, né? A gente faz muito roteiro e a gente trabalha com seguro viagens também, porque eu me senti segura levando formas variadas de ter dinheiro, né? Porque, por exemplo, o cartão some e tudo. Então, eu me sinto segura hoje em dia com Pix, não sei, mas eu me sinto segura de saber que eu vou ter várias formas de me virar lá. Fazer o seguro viagem, né? Acho importante, porque uma colega estava lá, passou por um problema de saúde. Então, são essas dicas que a gente sempre faz. É muito bom se aventurar, é muito bom confiar no universo, mas a gente tem que fazer a nossa parte também, né? É muito bom ter uma segurança também e fazer uma viagem se sentindo segura, né? Acho que assim, a gente busca ter algumas seguranças, então essas algumas eu acho essenciais. Já no meu caso, eu quis me programar bastante, né? Assim, quis viver ali o momento. A única coisa que eu me preocupei era, como eu fui em vários lugares diferentes também, eu não só fiquei exatamente em Bangkok. Então, assim, a única coisa que eu me preocupei, né, em ter ali tudo agendado eram as passagens de trem ou as passagens de avião, porque, assim, às vezes de um lugar para o outro é muito barato, era tipo $30, $40 um voo para alguma outra ilha, para algum outro lugar. E os hostels que eu fiquei, então, assim, era o que eu pelo menos deixei agendado. O restante, eu falei, não, eu vou deixando, vendo o que acontece. E duas experiências, assim, maravilhosas que eu tive, que eu recomendo. Eu fui numa fazenda para passar o dia com os elefantes, mas sem nenhuma exploração a eles, né? A gente dava banho, alimentava, fazia caminhada, mas nada com exploração animal, porque lá eles têm muito esse costume, né, da exploração animal, e eu não acho isso legal. E eu também fiz mergulho, né? Eu nunca tinha feito mergulho. Eu me permiti viver aquilo. E acho que o conselho que eu dou é você se programar assim para imprevistos, né? Eu não, como ela falou, o caso do seguro, não consegui fazer um seguro viagem a tempo, porque até mesmo por conta da correria, fiquei um pouco preocupado porque eu sabia, né, de coisas que poderiam acontecer. Então, assim, eu me privei de muita coisa para não correr riscos, né? Por exemplo, a gente ia na praia lá que tinha macacos. Então, eu evitava estar por perto, porque se você tomar uma mordida de macaco, você tem que tomar várias injeções e tal.
e se você não tem um seguro viagem, é um valor super caro. Então a galera se aventurava muito em alugar uma moto e passar o dia para cima e para baixo. Mas eu sabia que acontecia muito acidente também, por conta das pistas terem bastante areia e tal. Então, assim, eu não vou me permitir a isso, porque eu não quero correr riscos. Então, assim, me arrependo um pouco de não ter feito um seguro viagem, porque eu acho que eu poderia ter aproveitado um pouco mais, porque eu estava um pouco na minha zona de conforto. Mas no quesito de viver a experiência, eu fui mesmo. Eu acho que é super válido. Você pode ter tanto uma viagem super luxuosa e gastar bastante, quanto você pode viajar como mochileiro e assim, a mesma comida que eu pagava US$ 10 no restaurante era a mesma comida que uma senhorinha fazia na esquina ali na hora na sua frente, você pagava US$ 1. Então, assim, eu quis vivenciar aquela cultura de provar a comida, de provar os temperos, de comer escorpião, de comer, sabe? Porque eu queria estar ali imerso aquilo e a viver todas as experiências possíveis. E eu falava assim, é muito em relação ao dinheiro, eu me sentia muito rica lá, porque realmente o dinheiro vale muito, né? E lá em Bali, acho que na Tailândia também tinha uns beach clubs, uns resorts, uns lugares de passar o dia, assim, que era surreal. Eu pensava, no Brasil, eu ia gastar, sei lá, rios de dinheiro. E lá a gente me sentia milionária gastando muito pouco. Foi uma sensação maravilhosa, não posso negar. Uhum. E o importante é viajar, sair e conhecer o mundo e tudo que ele pode oferecer e voltar, né, transformada, porque às vezes a gente acha que a felicidade está em outros lugares, né, quando às vezes, na verdade, ela está assim bem pertinho da gente, ou dentro da gente, né. Ó, Exatamente. ouvi uma frase esses dias muito boa, mas é real. Como é que é? Onde você for, lá você também estará. Então, não adianta. Se o problema for interno, não adianta ir para Marte, que estará lá, né? Então, e aí também foi uma questão muito forte da viagem, né? Porque, assim, eu amo viajar, mas tinha essa questão de fuga, né? Nossa, eu preciso ir, preciso ir, preciso ir, mas você vai estar lá e você vai estar com a mesma cabeça, então. E é muito bom saber diferenciar o que que é e o que não é. O que que é uma fuga, mas é uma fuga maravilhosa, diga-se de passagem, né? Viajar. Se for pra sofrer, que seja em Bali, né? Ou na Tailândia. É tipo isso. Eu falo isso, minhas amigas ficam rindo de mim. Eu falo, uai, entre chorar aqui e chorar em Paris, né? A gente tenta chorar em Paris. E o Lucas tira fotografia, também é fotógrafo, né, de profissão também, tem umas fotografias maravilhosas. Uma curiosidade rápida, Lucas, quando você viaja e vê coisas lindas, você consegue ver com um olho, assim, de turista? Eu tento esquecer um pouquinho da minha profissão, mas a profissão nunca vai sair da gente, ainda mais quando é algo que a gente gosta, né? Então a gente tem um olhar diferenciado. Tanto que foi até legal, assim, tive uma experiência bem legal lá. No dia que eu fui fazer o meu curso de mergulho, um cara pediu a mulher dele em casamento. E aí eu tirei umas fotos com o celular mesmo e mandei para eles, porque eu achei bonito aquele momento, né? Eu quis registrar. Falei, tá aqui as fotos e tal, tirei para vocês. E ele falou assim, cara, a gente queria fazer uma sessão de fotos com você. Você falou que é fotógrafo e tal. Falei, mas eu não tô com equipamento, não tô com nada. E ele falou assim, não, mas pode ser com o celular mesmo, eu quero só registrar esse momento. Você topa? E aí eles me pagaram lá um valor, a gente foi, tipo, pegou um barco, foi para um lugar totalmente muito bonito, e eu fiz fotos lindas deles só com o meu celular. E é isso, assim, eu fiz o que eu gostava com o material que eu tinha ali, e foi uma coisa bem especial para mim e para eles também. É isso, né? Acho que também o novo futuro é a gente conseguir estar onde a gente estiver e conseguir fazer essa troca também, conseguir fazer dinheiro durante as viagens. É muito bom perceber isso, que a gente não precisa estar atrelado a um currículo ou a 10 anos de experiência, a gente simplesmente aprende a se virar com o que a gente tem. Eu passei por uma situação lá também que eu perdi tudo, perdi meu dinheiro, só que eu consegui alugar uma moto e eu estava dando carona para as minhas amigas. Aí a gente acabei trabalhando de mototáxi lá, sabe? Então é isso, assim, desespero, mas a gente aprende a se virar com o que a gente tem, né? Que a gente pode. Olha, foi um prazer conversar com vocês, escutar um pouquinho mais da viagem e desses destinos tão... Para a gente é exótico porque é longe, né? Para começar por isso, né? São destinos longe, mas também são destinos que
que tem outra vibe. E a gente gravou podcast com o Lucas, então rola no feed para vocês escutarem também, que está muito legal da experiência dele viajando e trabalhando. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dica, sugestão, envia para o e-mail maripelomundo@gmail.com ou no Instagram, @maripelomundo.blog. E para encontrar o Lucas e também para conhecer um pouco do trabalho dele, das viagens. Meu Instagram é @lucassanferreira, né, de Lucassan, com K. E também tem um canal no YouTube, tudo que você procurar como Lucassan Ferreira, você vai encontrar lá no YouTube, TikTok. Né? Beijo, pessoal. Obrigada pelo convite. Eu quero a próxima, viu? Eu quero falar mais. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari Pelo Mundo e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!